Todo garoto um dia já gostou ou até se apaixonou por sua professora da escola, vendo como ela era madura, esperta ou só linda mesmo. A gentileza de suas palavras, o jeito que ela te olhava, quem nunca não se deparou em pensar dessa forma, que talvez ela te olhasse de outra forma, diferente dos outros. Onde o da vez foi um garoto chamado Osanai que estava em seu 5º ano letivo e nessa ocasião ele estava apaixonado por sua recém-transferida nova professora. E graças a isso, ele percebeu que tinha que parecer mais maduro que os demais garotos de sua idade para talvez impressioná-la. Só que o problema era que ele fingia ser uma pessoa mais madura apenas para impressionar sua professora. Não era que de fato ele fosse mais maduro que sua idade. Mas o real desafio dele começou logo depois que ele revelou à sua amiga de infância chamada Kai que ele gostava da professora. Tudo bem, você poderia imaginar que ela iria compreender e tentar ajudar ele nisso, correto? Bom, poderia ser o caso se a Kai não sentisse nada por ele, porque ela sente. E agora, ela vai usar o fato dele fingir ser um garoto maduro para conquistar a atenção da professora, para tirar sarro dele e chamar a atenção dele apenas para ela. De algumas formas que eu até fiquei preocupado que passassem daquilo e por enquanto não parece que vai ser o caso. E se eu tiver sorte, esse vídeo vai ser monetizado. Porque depois que eu vi essa palavra no gênero dessa rom-com e também a imagem do mangá, vamos ver no que isso vai dar, né? Então, vamos conferir essa nova comédia romântica lançada recentemente, chamada Ore no Ishizou Yamasuro, que garante mostrar como o amor de um aluno por sua professora pode ser arruinado por sua amiga de infância, que gosta dele, e resolveu apelar para chamar a atenção dele. Então, fica aqui e vem descobrir como funciona esse novo enredo mais uma vez aqui. Oi pessoal, eu aqui de volta e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Maratona Animes. Muito bem pessoal, mais um mês se inicia e claro que eu tinha que trazer uma nova recomendação de rom-com, que a princípio me preocupou um pouco pelo que já mencionei antes, mas eu achei interessante um romance que explore esse tipo de situação de um aluno estar apaixonado por sua professora e quer conseguir chamar a atenção dela ou simplesmente mostrar que é um cara acima da média dos demais. Bom, eu já vi isso acontecer no ensino médio e não deu muito certo, né? Então vai que, né? Eu acredito que em curto prazo não vai dar certo, mas pelo menos o Osanai tem a Kai, que iniciou a história mostrando ao que veio pelo prota. E bem antes de terminar o capítulo, ela quis de fato marcar o território dela no coração do Osanai. Mas bem antes disso, em mais um dia de aula, o Osanai estava admirando seu professor, imaginando se um dia iria conseguir segurar a mão dela como algo a mais do que um aluno e uma professora. Mas antes que ele pudesse continuar sonhando acordado, a Kai veio provocá-lo logo cedo, fazendo entrar em outro dilema, que ao invés de só ter interesse em mulheres mais velhas, por alguma razão, sua amiga de infância estava despertando sua atenção para algo parecido. E eu achei um pouco desnecessário esse início de cena pelo contexto em que gira essa rom-com, mas eu espero que não passe disso, hein? Bom, o dia mal havia começado e vários alunos estavam animados pelo que vinha pela frente. E os garotos queriam jogar queimada, enquanto outras garotas estavam interessadas em coisas do tipo de beleza e modelos, ou algo assim. Mas um aluno continuava sentado em sua carteira lendo um livro de filosofia, onde claro era o Osanai, que vendo toda a algazarra de seus colegas, os tratou como crianças, por agirem daquela forma. Bom, tecnicamente ele também é uma criança, né? A forma como os garotos queriam jogar algo com a bola e as garotas interessadas por coisas fúteis como moda, na opinião do Osanai, não passava de pura imaturidade e estupidez, que para ele era difícil de olhar. Não seria um exagero vendo o que ele fazia de diferente dos demais, então ele acredita que amadureceu mais rápido que as outras crianças. Nesse ponto eu compreendo o que o Osanai queria dizer com isso. Nós passamos a primeira metade da nossa vida querendo ser mais velhos e a outra queremos ser mais novos, ou motivações que vão de cada um, e a dele, como sabemos, é por ele estar apaixonado por sua professora. Eu também já tive uma queda por uma professora minha, mas foi o primeiro ano do ensino médio. Eu a achava muito linda e tentava ser um pouco mais maduro do que eu era, mas era uma daquelas coisas que no final vira só história, ou uma boa lembrança. Se bem que às vezes a ficção vai um pouco mais longe demais nisso, né? E como um adulto agora, o Osanai não tinha interesse em brincadeiras de crianças. E um dos colegas dele até cogitou com o outro em convidá-lo para jogar queimada.
Mas o tal garoto não achou uma boa ideia por já ter feito isso antes e ter sido recusado por ele estar ocupado lendo, onde um deles até mencionou que ele só tinha começado a agir assim recentemente. E ouvindo tudo aquilo, o Osanai respondeu essa pergunta para ele mesmo, por ele agora ser um adulto, e por conta disso, ele não precisava mais fazer aquelas coisas, por agora estar apaixonado por sua professora chamada Sumire. A primeira vez que ele a viu tinha sido o amor à primeira vista, e a tal professora havia se transferido para essa escola naquele ano, e toda vez que ele a olhava, ele não conseguia segurar um suspiro de admirar a beleza dela. E em algum dia, ele iria confessar seus sentimentos por ela, mas por enquanto, ele agora só poderia admirar de longe. Notando que até outros alunos eram só crianças normais que não conseguiam admirar a beleza da Sumire Sensei, que notou Osanai olhando ela de sua carteira. Então, ela deu um belo sorriso para ele, e óbvio que a Sensei estava sendo só simpática, mas para alguém que está apaixonado, isso é muita coisa, e o Osanai ficou nervoso após essa troca de olhares. E antes de se recuperar totalmente, Akai veio provocar o Osanai logo cedo, achando estranho que alguém pudesse ler um livro tão perto assim, o acusando que ele por acaso estava fingindo ler. O Osanai negou, mas Akai pegou o livro dele e perguntou sobre o que estava escrito nele, mas o Osanai tentou se defender que mesmo que ele contasse, ela não iria entender, mas isso não foi motivo suficiente para que Akai não continuasse zombando dele. O Osanai apresentou Akai sendo uma garota inconveniente e convencida, e eles estavam juntos desde o jardim de infância, onde ela nunca perdia a chance de zombar dele. Akai então leu e notou que o livro de filosofia que o Osanai estava lendo significava descrevendo para ele, com ele concordando, mas ela tinha descrito um resumo de outro livro e não, de fato, aquele que ela estava lendo, ou melhor, ele fingia ler. Akai já tinha sacado que o Osanai queria agir daquela forma porque ele estava tentando impressionar alguém, com a postura de ser um homem adulto e digno de estar ao lado dela, e o Osanai ficou preocupado que Akai soubesse de algo a mais. E já era tarde. Akai sabia que a pessoa que o Osanai gostava era a professora deles. Mas o pior era que o próprio Osanai tinha insinuado isso para Akai, onde agora ela iria usar isso para tirar sarro dele, mas o Osanai sabia que a culpa era da Akai, por ela ter dito algo estranho em outro momento, que aconteceu mais ou menos uma semana antes. Nessa ocasião, o Osanai estava indo para casa lendo um livro de trigonometria. Sério, quem lê um livro de trigonometria na quinta série indo para casa? Que amor é esse? Akai logo acompanhou o Osanai no caminho e mencionou que ler andando era um pouco perigoso, então ela convidou para que os dois fossem junto para casa. Mas antes de continuarmos, reparem bem Akai e vejam se vocês percebem algo de diferente nela. Eu logo vou explicar o que aconteceu mais pra frente do vídeo, ok? Akai notou que o Osanai ainda estava agindo daquela forma, imaginando que ele estava brincando, por já estar na quinta série, e está lendo livros para parecer mais inteligente, mas ele respondeu que fazia isso por ser inteligente. Akai achou o livro que o Osanai estava lendo um pouco complicado, e ele rebateu que sim, era complicado para uma criança como ela. Ela mencionou que ele sempre dizia esse tipo de coisa, e se ele continuasse falando daquele jeito, nenhuma garota iria ter interesse nele. Mas o Osanai retrucou que julgar alguém por sua popularidade em algo era o que a fazia ser infantil. E Akai reconhecia que qualquer coisa que ela falasse, o Osanai tinha uma resposta pronta, onde ela acredita que não exista nenhuma garota que aguentaria um cara estranho como ele, exceto ela, o deixando confuso com essa resposta dela. Então, Akai correu um pouco para a frente dele e fez uma simples, porém inusitada pergunta: se por acaso ele queria que ela se tornasse noiva dele. E óbvio que isso deixou o Osanai em choque, porque parecia que ela estava falando sério. Acabando aqui o primeiro capítulo de Orenou Ishizuo Yamasuru. Olha pessoal, sinceramente o que define essa rom-com é simplesmente clichê em um cenário novo, que pode dar muito certo ou muito errado. Eu agora vou explicar melhor agora do que se trata essa cena que vimos antes. Lembram quando eu disse, agora há pouco, que vocês olhassem bem aquela Kai de uma semana atrás e depois a atual? Pois bem, como a Kai mesmo disse, o Osanai ensinou a ela que ele estava apaixonado por sua professora ou por alguém mais velho que ele conhecesse. Então acredito que o Osanai pode ter falado isso depois que a Kai pediu para ser noiva dele. Então provavelmente ela foi recusada e então chegamos no que eu tinha falado antes a respeito da Kai. Reparem as roupas dela de uma semana atrás
e atualmente. Ela claramente estava mais comportada antes e agora ela está mais provocativa para chamar a atenção do Osanai. E está apaixonada por sua professora, então ela não só ficou mais provocativa com palavras, como também suas ações. A ideia inicial de um garoto apaixonado por sua professora foi o que despertou meu interesse, mas eu espero que o autor não explore muito isso indo longe demais, principalmente na mudança de postura da garota. E eu sinceramente quero ver como isso vai se desenrolar. E em poucas páginas, o mangá se mostrou ser bem direto no que ele quer em sua proposta. Então, só nos resta saber se vai dar certo daqui para frente ou não, né? E esse foi o resumo do primeiro capítulo desse mangá, que parece inofensivo, mas que pode surpreender no que pode acontecer. E lembrando que ele não tem tradução BR por enquanto, ok? Então se vocês gostaram dessa história e querem que eu continue trazendo novos capítulos dela aqui, é só vocês digitarem nos comentários o número 2, para que eu saiba que vocês querem que eu continue trazendo ela aqui. E também deixe a opinião de vocês sobre o que vocês acharam desse mangá. E se vocês acham que ele está indo longe demais, ou se ele ainda tá aceitável, deixe a opinião de vocês que eu quero ver o que vocês acharam disso, ok? E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse mais um resumo dessa mais nova Roncon, que parece inofensiva, mas pode ficar bem polêmica. Alguns podem achar que o autor é um pouco doente, mas vamos ver no que isso vai dar, né? E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força. Se por acaso você não é inscrito, é só apertar no botão inscrever para sim e fazer parte aqui de nossa comunidade. E mais uma vez, muito obrigado a vocês por terem ficado aqui até o fim. Eu fico por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Valeu a todos, forte abraço, tamo junto, valeu e fui!